Olá! A presença da FAB, a Força Expedicionária Brasileira, nos últimos anos da Segunda Grande Guerra na Itália, é o tema do filme de hoje aqui no Cine Brasil, dentro do ciclo Silvio Bá, Rádio Auriverde. O longa, uma produção de 1991, traça um painel da época através de uma rádio pirata que fazia transmissões debochadas, ironizando as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Embarquem nas ondas desta rádio espiã e tenham um ótimo programa. Outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Pois por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de cara de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalhinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tenta outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Oh, mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de cara de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalhinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta, eu vou comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tenta que se alimenta, eu vou comer umas minhocas no fumar. Informa o repórter S em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Informou o repórter S, o testemunho ocular da história. Declarou guerra. A Marinha Brasileira ajudará a proteger os vossos comboios. A Força Aérea Brasileira dará caça aos submarinos inimigos. As nossas bases, os nossos postos estarão à disposição de vossos aviões e de vossos navios. Forneceremos borracha, madeira, víveres, minério de ferro, mica, diamantes, algodão, roupas, medicamentos.
soldier and he had a wooden leg. Had no tobacco, but tobacco he could bag. Another old soldier was as sly as a fox. He always had tobacco in his old tobacco box. Como os voluntários da pátria da Guerra do Paraguai, expedicionários não sabem por que nem para que lutam. FEB recebe dos americanos uniformes furados a bala e fuzis da Primeira Guerra Mundial. Doença venérea faz mais estragos na tropa brasileira do que o bombardeio nazista. Pracinhas desmonta um caminhão do exército aliado para vender o motor. FEB é campeã de ordem unida nos campos de batalha da Itália. FAB bombardeia Berlim e provoca grandes estragos na adega do Führer. Pracinha troca feijoada em lata por 2 shotas anapolitanas. Bom fogo da artilharia da FEB inaugura cemitério de Pistoia antes da hora. Pracinha flagrada em Montese entubando brachola de cabo norte-americano. FEB nova na Itália vai condecorar seus heróis só no Brasil, depois de mortos. Neve mutila pracinhas, mas FEB garante medalhas nos esportes de inverno dos Apeninos. FEB organiza macumba monstro em Pisa para fechar o corpo dos pracinhas. Caças da FAB somem nos céus da Itália e reaparecem bronzeados nas praias da Côte d'Azur. Americanos extraem 17 mil dentes dos pracinhas, deixando a FEB banguela. Expedicionários mortos no Vale do Pó voltam ao Brasil como tal. Tanto faz no verão ou no inverno também. Nossa transpiração quase 1 litro contém. E eu lhe direi numa voz natural como manter o equilíbrio corporal. Use sempre o herói, sabonete lá em cima. Lembre-se, a transpiração exala odores muito desagradáveis que você não sente, mas os outros sim. Life Boy. Ah, um grande sabonete. Meus senhores, hoje, às 6 horas da tarde, de ordem do eminente presidente desta república, os embaixadores do Brasil em Berlim, em Tóquio e o encarregado de negócios do Brasil em Roma passaram nota aos governos junto aos quais estão acreditados, comunicando que, em virtude da recomendação terceira da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o Brasil rompia suas relações diplomáticas. Brasileiro, a tua maravilhosa terra é a mais rica do mundo. Por que é que não joga petróleo? Os americanos não querem. Por que é que não se pode vender o café? Os americanos não querem. Por que o presidente Vargas não apoia o eixo se ele admira Hitler e Mussolini? Os americanos não querem. Por que é que no Brasil se produz pouca borracha? Os americanos não querem. Por que a exploração dos minerais não é desenvolvida? Os americanos não querem. Por que é que o povo brasileiro não tem uma vida melhor? Os americanos não querem. Os americanos querem tomar conta do Brasil para explorar as riquezas de tua terra. Por isso, você, sendo o melhor soldado brasileiro, está sendo afastado do Brasil para morrer na Europa e nunca mais voltar à pátria. Nenhum esforço pouparão. O Brasil acaba de fazer um grande negócio. Troquei com os americanos a instalação da siderúrgica de Volta Redonda pelo envio de uma tropa simbólica para a Europa. Trabalhadores do Brasil, tive que aceitar essa barganha do presidente Roosevelt
senão ele jura que afunda todos os nossos navios mercantes. Sacanagem do tio Santos. Deus salve a América! Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. É este o primeiro contato direto do povo com as forças militares que o Brasil enviará à luta contra os totalitários e resulta em festa magnífica, bem traduzindo a intensa comunhão nacional em que o país encontra sólido apoio e estímulo para todos os seus grandes cometimentos de ordem material ou espiritual. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. O Brasil, forte e unido, afirma aqui essas virtudes e essa capacidade com a preparação exemplar de suas forças expedicionárias, formando desde cedo na defesa de princípios sagrados, fornecendo seus grandes recursos estratégicos, operando já nos ares e nos mares, oferece agora seus contingentes militares para a luta pela vitória da boa causa. Minha querida mamãe é com a maior saudade que envio nesta cartinha votos de felicidade. Quanto a mim e meus colegas temos uma irmandade, temos orgulho de ser soldado da liberdade. Aqui temos bem tratado, temos agasalho e comida, mas quando é de tardezinha a saudade é dolorida. Quando eu canto na viola a cantiga é tão sentida que parece que eu tô vendo todos os dias da minha vida. Vejo o rancho de café e a senhora trabalhar, vejo a salha atrás da porta, vejo as varas de pescar, os passarinhos nas árvores, vejo a horta e o pomar, e até parece que escuto a criançada brincar. Parece um sonho isso tudo e um sonho tão bonito que eu prefiro ir sonhando e quase que eu acredito. Vejo assim os meus amigos Joaquim, Paulo e Benedito, mas quando a lembro da noiva meu coração fica preso. Daí então me desperto e um pensamento me vem, que a senhora e a minha noiva sempre se quiseram bem, e uma consola a outra pelo amor que por mim tem, que tem o mesmo ideal, são brasileiras também. Ao terminar essa carta digo com sinceridade que apesar de aqui distante eu sofrer grande saudade, eu dou graças ao bom Deus por ter a felicidade de lutar por essa causa, a causa da liberdade.
quem recorda de noite não descansa. E quanto mais recorda, sofre mais. Para frente, a levá-lo uma esperança. E a saudade a trazê-lo para trás. Aprende comigo agora, guarda o que eu digo de cor. O passado é carta que se joga fora para se fazer uma sequência melhor. A vida é um momento que passa e o resto é fumaça que o vento desfaz. Aquele que canta vitória varreu da memória momentos fatais. Apaga esta brasa dormida e faz tua vida ser triste demais. Viaja de frente na proa, a vida é tão boa, não olhes pra trás. A vida é um momento que passa, o resto é fumaça que o vento desfaz. Aquele que canta a vitória varreu da memória. Esta é a Rádio Auriverde, a voz da verdade. A emissora da FEB, em transmissão especial para o gáudio do Pracinha Brasileiro. Deserções na FEB começam no Brasil. Chega a Nápoles o primeiro contingente de 5.000 homens da Força Expedicionária Brasileira, de um total de 25.000 homens que integrarão o 5º Exército Aliado como tropa auxiliar dos Estados Unidos. Desorganizados, sem liderança, mal vestidos e mal alimentados, doentes de corpo e cabeça, sem instrução e sem treinamento. É esse o Exército de Caxias, como se auto-intitula a FEB, que o Brasil envia para o teatro de operações na Europa. Na fase de organização da Força Expedicionária, muitos filhos de gente rica e classe média influente conseguem furtar-se à convocação, até simulando tuberculose e sífilis. Deixando para trás a ditadura Vargas, ironicamente, o Pracinha faz profissão de fé antifascista pela voz de militares que sustentam o regime. Vários deles conhecidos pelas suas simpatias ao nazismo e pelo seu antissemitismo. O Brasil, para receber as benesses dos Estados Unidos, prometera o envio de 100.000 homens. Acaba com apenas 15.000 na linha de frente, os últimos guerreiros a entrar na Segunda Guerra Mundial, quando ela já está no fim. A travessia foi feita sem incidentes e os transportes chegam a um porto da Itália. A chefia das tropas brasileiras foi confiada aos generais Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária, e Zenóbio da Costa, comandante da 1ª Divisão de Infantaria. E agora desembarca a tropa. E sem demora, com a rapidez e mobilidade característica da guerra moderna, partem para a base onde receberão as últimas instruções antes do batismo de fogo. Well, I wish I was in the land of cotton, the old time there and not forgotten. Look away, look away, look away, look away, look away, look away, Dixieland, in Dixieland where I was born. Early on one frosty morning, look away, look away, look away, look away, look away, Dixieland. Pracinhas confundidos com prisioneiros alemães. Durante o desembarque no porto de Nápoles, os pracinhas se assustam ao serem xingados, cuspidos e apedrejados pela população,
Aos gritos de malditos nazistas, os americanos prenderam os tedescos. Morte aos alemães. Acabou a guerra. Pelo fato de o uniforme verde-oliva da FEB ser parecido com o dos nazistas e ainda porque a tropa está desarmada e estropiada pela longa viagem, confunde os napolitanos, acreditando que a Polícia Militar dos Estados Unidos está escoltando prisioneiros alemães. A FEB também é hostilizada pelos combatentes civis italianos que inúmeras vezes atiram sobre as patrulhas brasileiras por engano, não raro provocando baixas. O general Mark Clark chega à base brasileira a fim de celebrar a cerimônia da recepção das forças expedicionárias nas fileiras do 5º Exército. Nos cantos da tribuna oficial, as bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil simbolizam a fraternidade de armas e de sentimentos dos dois povos. General Zenobio, officers and men of the Brazilian Expeditionary Corps, I have come here this morning to greet you, to welcome you to the Fifth Army, and tell you how genuinely proud we are to have you by our side. General Mascarenhas, General Zenobio, oficiais e soldados. Soldados da Força Expedicionária Brasileira. Antes de mais nada, parabéns por cantarem o hino dos Estados Unidos sem sotaque. É uma pena que vocês só venham agora, quando já liquidamos com os alemães. Mas mesmo assim, sejam bem-vindos. Como prova de nossa amizade e admiração pela valorosa pracinha, os Estados Unidos darão a vocês uniformes decentes, armamento decente, instrução decente, alojamento decente, latrinas decentes, hospitais decentes e inteiros decentes. O povo norte-americano sente-se orgulhoso em financiar toda essa mordomia aos bravos soldados da FEB. O treinamento de combate, iniciado no solo pátrio, continua aqui com intensidade ainda maior, porque é necessário que o soldado se adapte às condições físicas do terreno e do clima para manejar com absoluta segurança e precisão as armas a que se habituaram nos campos militares do Brasil. Cada uma das manobras é rigorosamente vigiada e os armamentos são cuidadosamente inspecionados pelos instrutores. Silvio Bach, que assina a direção deste filme, Rádio Auriverde, sempre procura fazer dos capítulos da história do Brasil e da história geral os temas de seus filmes. Foi assim com o nazismo, em Aleluia Gretchen, com as missões jesuíticas, em República Guarani e com a Revolução de 30. Continuamos com o Cine Brasil. Esta é a mocidade do Brasil, a mocidade dos sertões e do litoral, das planícies amazônicas e das coxilhas do sul. Mocidade que abandonou pressurosos trabalhos da paz para tomar as armas da guerra e lutar. Lutar bravamente entre os mais bravos, para que se possa cumprir no mundo a esperança universal, a esperança de paz, de ordem e de progresso. Com as forças brasileiras na Itália. Para Francis Hallowell, com um programa gravado no acampamento da Força Expedicionária Brasileira na frente italiana. Alô, cartas, pessoal! Abaixa cartas! Vou pedir a algum dos rapazes que leiam ao microfone da BBC alguns trechos das cartas que acabaram de receber do Brasil. Primeiramente, temos aqui o fotógrafo Abelardo Cunha, que vem batendo chapa na frente italiana. Brasil, 20 de agosto de 1944. Meu querido esposo, eu estimo que essa vai encontrá-lo em gozo de perfeita saúde, em companhia de todos os brasileiros, amigos de nossa pátria, esta que vivemos e que morremos, que é o nosso grande Brasil. Muito obrigado. E agora temos aqui o soldado Cândido Tomás. Minha prima, Cândido, eu vou fazer um pullover para você usar aí quando o inverno chegar. Isto é, já chegou, porque já estou sentindo frio. Mamãe me falou que quando eu te escrever,
para te enviar um grande abraço cheio de saudade e que ela tem rezado muito para você. E agora, você, Fernando Samato, que vem filmando a guerra aqui na nossa frente. Pois não, Chico. Vou ler uma carta de meu pai. Em Recife é que eu soube pelo Ferreira que você se incorporar à FEB. Foi para mim uma surpresa, aliás, muito grata, porque veio confirmar a certeza de que os meus filhos têm a alma voltada para a grandeza desta terra sem igual no globo. E aqui terminamos este curto programa, gravado no acampamento da Força Expedicionária Brasileira, lutando na frente italiana. Oh, meu Deus, ergo as mãos aos céus e suplico humildemente a tua bênção. Meu Deus, atenda ruínas. Protege o meu noivo nesta guerra horrível de toda e qualquer desventura que o queira traiçoar. Não consintas que as esperanças em que assenta minha vida sejam destruídas pela brasa candente deste cataclisma mundial. Estas são as cicatrizes da guerra. Ruas inteiras destruídas, ruínas e miséria. O rastro deixado pela violência germânica por toda parte nas terras conquistadas. Até na própria Itália, que foi arrastada por uma trama funesta a lutar ao lado da Alemanha. Pelas estradas poeirentas da Itália, mutilada pela brutalidade do invasor nazista, rodam agora os transportes motorizados que conduzem os soldados brasileiros para as primeiras linhas de combate. No posto de comando, os oficiais brasileiros examinam os mapas das operações. Os generais Mascarenhas e Moraes. Esta é a Rádio Auriverde, a voz da verdade. A emissora da FEB, em transmissão especial para o gáudio do Pracinha Brasileiro. FEB só come e dorme na Itália. Aqui vai uma notícia para tranquilizar os familiares dos soldados e oficiais que lutam na Itália. Desde a sua partida do Brasil, o Pracinha está gozando do American Way of Life, dormindo em sleeping bag, comendo corned beef, bebendo grapefruit, fumando Luck Strike e mascando chicletes. Como sempre acontece aos rebeldes, muitos pracinhas passam os primeiros dias vomitando o American Way of Life e congestionando as fossas sanitárias. Agora, nossos patrícios estão engordando a olhos vistos. A FEB consome 3 vezes mais rações do que os americanos. Brasileira guerra, mas também responder com os únicos argumentos que a Alemanha respeita ao covarde atentado dos torpedeamentos de indefesos navios brasileiros em águas das costas do Brasil. Depois de tomar posição, as tropas dão início ao ataque. De seu posto avançado, um observador de artilharia transmite instruções às baterias pesadas. Finalmente, a ordem de fogo, e das bocas de aço começa a chover metralha sobre as posições inimigas. I like you very much. I think you're grand. Why, you see that when I feel your touch, I get stuck to fit the band. I like you to hold me tight. You are too divine. If you want to be in someone's arms tonight, just be sure the arms you're in are mine. Oh, I like your lips, and I love your eyes. Would you like my hips? 2 hips, no thighs. You see the moon above. Way up in the blue. See, senor, I think I fall in love. And when I fall, I think I fall for you. Ay. See. I can see that you're for me. I like you. Da tenda do comando parte o mensageiro com ordens para o esquadrão brasileiro. A atividade é intensa
porque as asas do Brasil estão prestes a levantar voo para atacar. Na sala de ordens, comandante do Esquadrão da Força Aérea Brasileira dá as últimas instruções de combate. Esta é a Rádio Auriverde, a voz da verdade. A emissora da FEB, em transmissão especial para o gáudio do Pracinha Brasileiro. FAB premiada na Itália. Levando para a Europa apenas meia centena de pilotos, a FAB recebe como prêmio a ausência nos céus da Itália da aviação alemã, a temida Luftwaffe, recém-transferida para a França, onde não consegue evitar o avanço dos aliados. A esquadrilha amarela decolará em primeiro lugar, precisamente às 8 horas, e a esquadrilha azul decolará logo em seguida, tomando o rumo de 357 graus. Foi escolhida esta rota por não passar por lugares muito defendidos por artilharia antiaérea. Após o ataque, a esquadrilha amarela se reunirá ao sul desta cidade e a esquadrilha azul ao norte desta outra cidade. Ok. A aviação brasileira faz sua própria guerra. A FAB trava sua própria guerra nos Apeninos, praticamente ignorando as operações da Força Expedicionária Brasileira, que ajudará efetivamente apenas uma vez no 5º e vitorioso ataque ao Monte Castelo em fevereiro de 1945. Atuando dentro do Comando Aéreo Tático Aliado do Mediterrâneo, a maioria das ações da FAB é de rescaldo e sobre objetivos de segunda ordem. Assim mesmo, a FAB sofre pesadas baixas, não só enfrentando solitariamente as baterias antiaéreas do inimigo, como em acidentes no treinamento, doenças e aviadores abatidos presos pelos alemães. Expedicionária do Brasil, equipada com os mais modernos kits, canhões, tanques, metralhadoras e canhões antiaéreos. Todo o armamento necessário à agilidade e agressividade das linhas móveis da guerra de nossos dias. Armamentos recebidos dos Estados Unidos, que continuam fabricando as armas da vitória e equipando os exércitos de todos os povos que lutam contra as nações agressoras. Fala Francis Hallowell com um programa gravado no acampamento da Força Expedicionária Brasileira na frente italiana. É isso mesmo, está na hora do rancho, da Gororoba. Sargento, primeiro de tudo, o menu. Canja, arroz, feijão, carneiro assado e sobremesa. E agora, queremos saber qual é o maior espeto nesse seu trabalho pouco grátis. A coisa mais dura é cozinhar em inglês. E agora, a título de contraste, qual é a vantagem que você leva nesse negócio? Não vai você me dizer que não há nenhuma vantagenzinha, senhor? Pois você sabe, aqui a gente está com a faca e o queijo na mão. Mas há uma vantagem ainda maior. Aqui na frente italiana, os cozinheiros têm uma cotação única. Única, hein, seu Cabral? Você quer dizer com isso que é com as pequenas, seu sargento? Bem, sim, com as pequenas também. Gravação do London Transcription Service da BBC em Londres.
Agora a infantaria cruza uma ponte. Nova correção do ângulo de tiro e depois a ordem de fogo. Castigada pelo fogo da artilharia, penetrada pela infantaria, a Força Expedicionária Brasileira, integrada no famoso 5º Exército Aliado, está dando provas de sua combatividade e bravura e honrando nos campos de batalha da Europa as gloriosas tradições das Forças Armadas do Brasil. Você já viu, Yaya, você já viu, Yaya, no front a lourdinha cantar. Você já viu, Yaya, você já viu, Yaya, no front a lourdinha cantar. A turma tem que ficar atenta para escutar. É a voz da metralha, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura. A turma avança, ninguém tem paura. Ele corre, deixa até a roupa. Pro brasileiro alemão é sopa. Pro brasileiro alemão. Bitte, urgente! Manda reforço! Aí vem os terríveis brasileiros das Blumenau! Mein Gott! Você já viu, Yaya, você já viu, Yaya, soprou a lourdinha cantar. A turma tem que ficar. Vocês já pensaram por que é que os americanos pagam tão bem? É para levar vocês na conversa. Por que querem levar vocês na conversa? Para afastar do Brasil os seus melhores soldados. Por que querem afastar os melhores soldados do Brasil? Para que vocês não possam defender a sua pátria dentro do Brasil. Quem ameaça as fronteiras brasileiras? O inimigo que já se encontra lá. Quem é o verdadeiro inimigo do Brasil? É o americano imperialista que quer fazer do Brasil uma colônia. O Brasil é um papagaio enjaulado na gaiola de ouro dos Estados Unidos. Atenta para escutar, é a voz da metralha, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura. A turma avança, ninguém tem paura. Estado-Maior da FEB fica boiando. Terminou nesta fria manhã de novembro a reunião do Alto Comando Aliado, que discutia a estratégia para a tomada do Monte Castelo numa operação conjunta de americanos e brasileiros. Num furo de reportagem, a Rádio Auriverde consegue gravar as ordens do general Krittenberg ao Estado-Maior da FEB. Ouçamo-lo. Look, boys, Silver Star, Foxholes, Casablanca, Ketchup Bazooka, Castillo Thunderbolts, Hollywood, Black Widow, Nazi, Betty Grable, Stars and Stripes Forever, and Veronica Lake. Ninguém tem paura, eles corre, deixa a roupa. Pro brasileiro alemão é sopa. Pro brasileiro alemão é sopa. Novo lema da FEB: mato ao morro. Logo após o terceiro ataque frustrado da FEB ao Monte Castelo, na madrugada de 3 de dezembro de 1944, todo um batalhão brasileiro, em pânico, debanda morro abaixo, amedrontado pelo bombardeio dos nazistas. Imaginando-se cercados, mais de 300 oficiais, sargentos e soldados correm quase 2 quilômetros, fugindo de um suposto ataque do inimigo, que não passa de um confronto de artilharia entre alemães e brasileiros. Papai é de morte. O bombardeio decorreu normalmente até 2 horas.
duas bolas aqui no piso. Se eu estender mais duas, tem ao norte da ponte, eu sei que é aqui. Ô, Olívio, quer trazer aí a fotografia do BBC? Tem lugar pequena? Ok, vamos dar uma olhada aqui na fotografia. Dá para ver bem o resultado. Você lembra onde é que caíram as suas bolas? Todo mundo olhando aqui, ok? Vamos fazer bonito para o cinegrafista americano. Você, ô, Medeiros. Encontrei os tedescos naquela estradinha e mandei chumbo grosso. Era só pena que voava. Imagina só, daqui a 50 anos, alguém nos assistindo. Vendo essa nossa encenação ridícula, que parece filme nacional. Ninguém vai acreditar. Já estou vendo o título do filme. A FAB brilha na Itália. Proximamente, su questo schermo. Nada de esculhambar com a guerra. Agora, que tal a gente falar sério, ok? Ao menos, vamos tentar. O americano está gravando tudo. Vamos caprichar. Já não chega a gozação que fazem da FAB no Brasil? Já sofreu algum ataque satélite naquela estrada? Estava aquela neblina toda em Monte Castelo. Não deu para ajudar nada. Só consegui ver a encosta cheia de pracinhas mortos. É, para falar a verdade, tive até vontade de chorar. Foi uma carnificina. O brasileiro é um homem que ninguém dá nada por ele. Ele mesmo não se dá muito valor. O brasileiro é assim. Por natureza, lutador bravo na sua aparente frouxidão. Saiu do Brasil com os ouvidos cheios. O alemão é o primeiro soldado do mundo. Viu o alemão pela frente e topou. Viu a neve e topou. Topa de cara, topa tudo. Defende-se do frio, 17 graus abaixo de zero, lança mão de todos os recursos de sua imaginação. Com suas botas raquete do feitio de peripato e na cabeça um gorro de astracã, visto no reflexo da neve, parece até um explorador polar. Espere por mim que voltarei. Mas é preciso que espere com fé e com todo o coração. Espere por mim na tristeza infindável dos dias de chuva. Espere por mim nas horas uivantes em que a neve cai. Espere por mim na ânsia sufocante que vem do calor. Espere por mim, mesmo que todas as outras que esperam por outros já tenham cessado de esperar. Espere por mim. Espere, sim, que enfrentarei a morte, mas hei de voltar.
know how I feel about you. Alô, meus amigos. Mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD, subindo ao monte eu encontrei sim a Lourdinha, tava toda afobadinha, querendo me pegar. Esta é a Rádio Auriverde, a voz da verdade. A emissora da FEB, em transmissão especial para o gáudio do Pracinha Brasileiro. Americanos exigem substituição da FEB. Após os fracassos da FEB na tomada do Monte Castelo em novembro e dezembro de 1944, quando foi por 4 vezes batida pelos alemães, oficiais do 5º Exército Aliado estão exigindo a retirada dos brasileiros do fronte de combate. Os americanos acusam o Estado-Maior da FEB de incompetência e a tropa sem determinação para a luta, até para conquistar um objetivo tático de 2ª categoria. Circulam rumores que a Força Expedicionária Brasileira será substituída por tropas soviéticas. Cada vez que se abaixava era um ovo que deixava, e onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD. A propaganda que os nazistas lançam sobre as linhas brasileiras, incentivando os pracinhas a desertar, diz que a FEB é uma tropa de mercenários a serviço dos Estados Unidos. Apesar de escritos em bom português e contendo salvo-conduto que promete vida boa para quem fugir, a guerra psicológica não surte nenhum efeito. A explicação não está no preparo moral do pracinha, nem no seu alto patriotismo, mas sim porque muitos são analfabetos e só se divertem com as figuras de mulheres em trajes sumários que aparecem nos folhetos. The old church bell will peal with joy, hurrah, hurrah, to welcome home our darling boy, hurrah, hurrah. The Finnish lads and lassies say with roses they was true the way, and we'll all feel gay when Johnny come marching home. Tenentes, a maioria oficiais da reserva oriundos do CPOR, criticam abertamente o Estado-Maior da FEB por aceitar passivamente as ordens do general Mark Clark. Diz a jovem oficialidade que os pracinhas são literalmente jogados na fogueira, em autênticos ataques suicidas, como na frustrada tomada do Monte Castelo no outono passado. A revolta chegou a tal ponto que vários oficiais são advertidos e outros afastados do comando de suas unidades. In 1862, both sides were a-falling to, and we drank stone wine when Johnny come marching home. In 1863, hurrah, hurrah, Abe Lincoln set the poor slaves free, hurrah, hurrah. In 1863, old Abe, he set the poor slaves free, and we'll drink stone wine when Johnny come marching home, Johnny comes marching home, Johnny comes marching home, Johnny comes marching home. Johnny... Corre, corre! Aí vem o FEB! Vamos dar no pé! Esses brasileiros ninguém segura! Me borro todo quando vejo pracinha brasileiro! Com esses bravos pracinhas só fugindo! Why is it that when I feel your touch, my heart starts to beat the band? You to always mine, you are too divine. If you want to be in someone's arms tonight, just be sure they are within our minds. Oh, I like your lips, and I like your eyes. Would you like my lips? To hypnotize you. See the moon above. Way up in the blue. See, I think I fall in love.
for you. Ai, 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 ai. CCC. Ai, 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 ai. CCC got good for me. Ai, 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 I like you better. Finalmente, Monte Castelo é da FEB. Atormentando todo o efetivo da FEB por mais de 3 meses, finalmente, neste 21 de fevereiro de 1945, dá-se a tomada do Monte Castelo. Ontem, uma divisão especial dos Estados Unidos, a 10ª de montanha, havia conquistado o Monte Belvedere, localizado à frente do Monte Castelo, facilitando a operação da FEB. Para surpresa do Estado-Maior, pouco mais de 80 alemães haviam defendido a posição, abandonando no local 30 mortos e 23 companheiros. Ai, 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 ai. CCC. Ai, 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 ai. CCC got good for me. Alô, alô? Alô? Luta avançada. Liga urgente. Sim. Aqui fala o PC. O inimigo acaba de abrir fogo com metralhadora. Teremos um golpe de mão a qualquer minuto. Estamos em posição. Transmitiremos as coordenadas da artilharia. Conserve o fogo até o Tedesco se aproximar bem perto. E quando aparecer, mete o peito. Visto? Tá legal. Sargento Santos. Sargento. Avisa o pessoal para ficar na alerta. Toda calma, visto? Ninguém deve atirar antes do Tedesco aparecer na crista. Vamos fazer um baile. Lá estão eles. 5, 6, 7, 8. Tedesco atacou 5 vezes as nossas posições, mas foi rechaçado, deixando grande número de mortos. As nossas posições foram mantidas intactas. Americanos matam pracinhas por engano. Durante o vitorioso ataque ao Monte Castelo, a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos invade por engano zona de ação da FEB, matando um fuzileiro e ferindo dezenas de pracinhas. O grave incidente foi motivado novamente pelo uniforme verde-oliva da FEB, que é semelhante ao dos alemães, o que confundiu e assustou os Yankees, que irromperam pelas linhas brasileiras, atirando como loucos, pensando que liquidavam um ninho de nazistas. German troops! No, Brazilian troops! Fire! A Rádio Auriverde consegue gravar diálogo entre um pracinha preso em Monte Castelo e um oficial nazista. Capitão, nós cumprimos as ordens recebidas. Eu sei disso, mas a tropa brasileira perdeu no ataque de hoje 100 de homens entre mortos e feridos, contra 5 mortos e 13 feridos nossos. Os brasileiros não fogem à luta, haja o que houver. Vocês são os verdadeiros demônios. Na minha opinião, depois desse soldado alemão que incontestavelmente é o melhor do mundo, os brasileiros e os russos são os melhores lutadores que já vi.
Essa é a sua opinião, não a minha. Enquanto você arrisca sua pele por nada, olha aí o que está perdendo no seu querido Brasil. Praia, muito sol, farra, carnaval, futebol. Não é isso que sempre deu sentido à sua vida? Não seria melhor se estivesse lá, torcendo pelo seu time, gritando gol ao invés de gritar de dor? Cai fora dessa, pracinha. Você entrou numa fria. A troco do que você está servindo de carne de canhão dos americanos? Deixa eles que morram. O Brasil quer é você vivinho da Silva. Americanos encenam rendição nazista para a FEB. O alto comando aliado decide, através de acordo secreto firmado em Caserta com o comando militar nazista na Itália, para quem a guerra já está perdida, encenar a rendição de 15 mil soldados e oficiais alemães à Força Expedicionária Brasileira. O inédito fato visa prestigiar a FEB, que desde a sua chegada à Itália tem sido útil apenas em ações limitadas numa frente secundária, como tropa coadjuvante e protegida do exército norte-americano. Levante o braço, peça a paz. Tedesco, levante o braço, que já é tarde demais. Resolve logo a tua situação. Tira, vai tiro de medalha e bazuque de canhão. Oi, Tedesco, levante. Tedesco, levante o braço e peça a paz. Tedesco, levante o braço, que já é tarde demais. Resolve logo a tua situação. Tira, vai tiro de metralha e bazuque de canhão. A 8 de maio de 1945,